Uma manhã, no final de 2022, quando me levantei, senti uma tontura repentina. Achei que era porque tinha me levantado abruptamente demais. Por isso fechei os olhos rapidamente e, depois de um tempo, a sensação diminuiu. Mas, à noite, a tontura voltou, indo e vindo 4 ou 5 vezes. E comecei a temer que estivesse com alguma doença. No hospital, descobriram que minha pressão arterial estava em 195 milímetros mercúrio. Fiquei chocada e pensei, sempre me sacrifiquei e me despendi em minha fé ao longo desses anos. Sofri muito e Deus preservou minha saúde. Como minha pressão arterial pôde subir tanto de repente? A caminho de casa, senti um peso no coração, pensando em como meu pai havia falecido depois de ficar semi-paralisado e acamado por mais de 10 anos devido a um derrame causado por pressão alta. Pensei, com minha pressão arterial tão alta, e se eu acabar como meu pai? Preciso cuidar bem de minha saúde. Não posso me sobrecarregar tanto. Se minha saúde piorar e eu não puder desempenhar meu dever, eu não serei inútil? E se eu morrer e perder minha chance de ser salva? Eu vivia em um estado de pânico e preocupação. Mais tarde, nas reuniões, sempre que os irmãos falavam de remédios para pressão alta, eu corria para experimentá-los em casa. Eu monitorava minha pressão arterial todas as manhãs e noites e não ousava me esquecer de tomar a medicação. Dava atenção especial à minha dieta e pensava constantemente em como melhorar minha saúde. Depois de algum tempo, minha pressão arterial se estabilizou e a tontura desapareceu. Pensei, preciso continuar melhorando minha saúde e não trabalhar tanto quanto antes, para que minha condição não piore. Desde que eu permaneça saudável e consiga desempenhar meu dever, terei uma chance de ser salva. Mais tarde, embora parecesse estar desempenhando meu dever, eu me sentia desmotivada por dentro e, em momentos de dificuldade, minha primeira preocupação era minha saúde. Durante o dia, eu me deparava com problemas na igreja durante as reuniões e pensava em buscar a verdade para resolvê-los à noite. Mas sempre que via que estava ficando tarde, eu temia que, se ficasse acordada, minha pressão arterial poderia subir. Então eu me apressava para descansar. Em uma igreja pela qual eu era responsável, alguns recém-chegados não compareciam às reuniões havia 3 meses. Eu queria regá-los e apoiá-los, mas como eles trabalhavam durante o dia, eu só poderia regá-los à noite. E se eu fizesse isso, meu descanso seria afetado. Além disso, apoiar os recém-chegados não seria eficaz com apenas 1 ou 2 rodadas de comunhão e exigiria muito tempo e energia. Eu me perguntei se meu corpo seria capaz de lidar com isso. Se eu ficasse muito cansada e minha pressão arterial subisse, o que eu faria se tivesse um derrame e ficasse paralisada igual a meu pai? Com isso em mente, passei esses recém-chegados a outros irmãos para que os apoiassem. Durante esse tempo, embora estivesse desempenhando meu dever,
eu vivia em constante angústia e preocupação. Certa vez, em uma reunião, um líder perguntou se eu poderia supervisionar o trabalho evangelístico. Eu pensei, minha pressão arterial ainda está um pouco alta e posso pregar o evangelho. Mas lidar com as responsabilidades de uma supervisora envolve muito trabalho. Como meu corpo lidará com isso? Rapidamente, eu disse ao líder: minha pressão arterial está muito alta e meu corpo não aguenta. Portanto, não posso desempenhar esse dever. O líder pediu que eu buscasse mais. Naquela noite, deitada na cama, fiquei me revirando e não consegui dormir. Eu sabia que a expansão do Evangelho precisava urgentemente de cooperação, mas eu temia a grande carga de trabalho e as inúmeras preocupações de uma supervisora. Temia que o excesso de trabalho piorasse minha condição e causasse um derrame, e que, mesmo que eu não morresse, poderia ficar paralisada. Então me perguntei qual seria a minha utilidade se não pudesse desempenhar meu dever no futuro. Depois de refletir sobre isso, decidi que cuidar de minha saúde era mais importante. E quando vi o líder novamente, inventei desculpas para me esquivar da responsabilidade. Um dia, deparei-me com uma passagem das palavras de Deus que me tocou profundamente. Deus Todo-Poderoso diz: existe outro tipo, aquelas que se recusam a desempenhar deveres. Não importa o que a casa de Deus exija delas, que tipo de trabalho ela quer que elas façam, que dever ela quer que elas desempenhem, tanto em questões grandes quanto em questões pequenas, até mesmo em algo tão simples como repassar uma mensagem ocasional, elas não querem fazer nada. Elas, crentes autoproclamadas em Deus, não conseguem nem fazer tarefas em que um não crente poderia ser requisitado a ajudar. Isso é uma recusa de aceitar a verdade e uma recusa de desempenhar um dever. Não importa como os irmãos as exortem, elas recusam e não aceitam. Quando a igreja arranja algum dever para elas desempenharem, elas o ignoram e dão numerosas desculpas para recusar. São o tipo de pessoa que se recusa a desempenhar deveres. Para Deus, tais pessoas já se retiraram. Esse retirar-se não é uma questão de a casa de Deus tê-los removido ou tê-los apagado de seus registros. Ao contrário, é que são elas mesmas que não têm fé verdadeira. Elas não se reconhecem como sendo crentes em Deus. Depois de ler as palavras de Deus, meu coração disparou e eu pensei: eu não tinha percebido que se recusar a desempenhar seu dever era uma questão tão séria que poderia levar à eliminação por Deus. Agora que o trabalho evangelístico precisa da cooperação das pessoas, eu deveria considerar o coração de Deus, assumir o dever de uma supervisora e fazer o que devo fazer. Mas continuo me esquivando de meu dever por me preocupar com a possibilidade de minha saúde falhar. Isso também não é recusar meu dever? Então, isso também não fará com que eu seja eliminada por Deus? Esse pensamento me assustou muito. Senti que estava tudo acabado para mim e que não havia mais nenhuma chance de ser salva. E me arrependi de ter rejeitado meu dever.
Mas o que estava feito, igual ao leite derramado que não podia ser recuperado. Imediatamente senti um frio na barriga e fiquei completamente desanimada. Naqueles dias, meu coração parecia pesado, como se fosse sobrecarregado por uma pedra. Percebi que meu estado estava errado, então orei a Deus. Deus, eu não deveria ter recusado o meu dever. Estou disposta a me submeter e a buscar tua intenção. Um dia, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando uma pessoa é exposta por Deus, como ela deve lidar com isso e que escolha deve fazer? Ela deve buscar a verdade e não deveria, sob nenhuma circunstância, ficar confusa. É bom para você experimentar o julgamento e o castigo de Deus e ver sua corrupção como ela realmente é. Então, por que você fica negativo? Deus expõe você para que você alcance um entendimento de si mesmo e para salvá-lo. Na verdade, o caráter corrupto que você revela deriva de sua natureza. Não é que Deus queira expor você, mas, se Ele não o expuser, você não vai revelar esse caráter mesmo assim? Antes de você acreditar em Deus, Ele ainda não havia exposto você. Então tudo o que você vivia não era um caráter satânico corrupto? Você é alguém que vive de acordo com um caráter satânico. Você não deveria ficar tão chocado com essas coisas. Quando você revela um pouco de corrupção, isso o assusta demais. E você acha que está tudo acabado para você, que Deus não quer você e que tudo o que você fez foi em vão. Não exagere. São os humanos corruptos que Deus salva, não os robôs. O lembrete das palavras de Deus me fez entender que, ao arranjar ambientes e me revelar, Deus não estava me condenando nem pretendendo me eliminar, mas, em vez disso, estava usando o julgamento severo de suas palavras para me levar a buscar a verdade, reconhecer quais pensamentos, pontos de vista e intenções errados estavam adulterados dentro de mim e purificar e mudar meu caráter corrupto. Isso era ser responsável por minha vida. Mas eu não havia buscado a intenção de Deus e, quando me deparei com as palavras de julgamento severo de Deus, não refleti sobre mim mesma, nem aprendi lições. Eu tinha duvidado de Deus e o entendido mal, achando que Deus queria me eliminar, o que me levou a ficar negativa e a dar um veredicto para mim mesma. Percebi o quanto eu tinha sido rebelde. Eu não queria continuar assim. Estava disposta a buscar a verdade e a aprender as lições nesse ambiente arranjado por Deus. Durante minha busca, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se uma pessoa deseja levar uma vida valiosa e significativa, deve buscar a verdade. Antes de mais nada, ela deve ter uma perspectiva correta da vida, bem como os pensamentos e pontos de vista certos sobre as várias grandes e pequenas questões com que depara na vida e em sua senda de vida. Ela deve também ver todas essas questões da perspectiva e com a postura certas,
Em vez de abordar os vários problemas que encontra no curso de sua vida ou na sua vida diária, usando pensamentos ou pontos de vista extremos ou radicais. Claro, ela também não deve ver essas coisas por meio de uma perspectiva secular. Em vez disso, deve largar tais pensamentos e pontos de vista negativos e incorretos. Para dar um exemplo, digamos que uma pessoa contraiu câncer e está com medo de morrer. Ela se recusa a aceitar a morte e ora o tempo todo para que Deus a proteja da morte e estenda sua vida por mais alguns anos. Ela leva consigo as emoções negativas da angústia, da preocupação e da ansiedade ao seguir dia após dia. Assim como outras pessoas, ela creu em Deus e desempenhou seu dever e, na superfície, não parecia haver nenhuma diferença entre ela e qualquer outra pessoa. Ao experimentar doença e morte, ela orou a Deus e ainda assim não abandonou seu dever. Ela continuou trabalhando até no mesmo nível que trabalhava antes. No entanto, há algo que as pessoas deveriam entender e ver além. Os pensamentos e pontos de vista que essa pessoa abrigava eram o tempo todo negativos e errôneos. Não importa a extensão de seu sofrimento ou o preço que pagou ao desempenhar seu dever. Ela abrigou esses pensamentos e pontos de vista errôneos em sua busca. Ela era governada o tempo todo por eles e levava suas emoções negativas para o dever, buscando oferecer o desempenho do dever a Deus em troca da própria sobrevivência, para alcançar sua meta. O objetivo de sua busca não era entender ou ganhar a verdade, nem se submeter a todas as orquestrações e arranjos de Deus. O objetivo de sua busca era o exato oposto disso. Ela queria viver de acordo com a própria vontade e exigências, obtendo aquilo que desejava buscar. Ela queria arranjar e orquestrar o próprio destino e até a própria vida e morte. E assim, no fim da estrada, o desfecho foi que ela não ganhou absolutamente nada. Ela não obteve a verdade e, no final, negou a Deus e perdeu a fé nele. Mesmo quando a morte se aproximou, ela ainda falhou em entender como as pessoas deveriam viver e como um ser criado deveria tratar as orquestrações e os arranjos do Criador. Essa é a coisa mais lamentável e trágica a respeito dela. Mesmo à beira da morte, ela falhou em entender que por toda a vida de uma pessoa, tudo está sob a soberania e o arranjo do Criador. Se o Criador quiser que você viva, então, ainda que seja assolado por uma doença mortal, você não morrerá. Se o Criador quiser que você morra, então, ainda que seja jovem, saudável e forte, quando a sua hora chegar, você deve morrer. Tudo está sob a soberania e o arranjo de Deus. Essa é a autoridade de Deus, e ninguém pode elevar-se acima disso. Ela deixou de compreender um fato tão simples. Não é lamentável?
apesar de crer em Deus, frequentar reuniões, ouvir sermões e desempenhar o seu dever, apesar de sua crença na existência de Deus, ela se recusou repetidamente a reconhecer que o destino humano, inclusive a morte e a vida, está nas mãos de Deus e não sujeito à vontade humana. Ninguém morre simplesmente porque quer, e ninguém sobrevive somente porque quer viver e teme a morte. Ela deixou de compreender um fato tão simples, deixou de ver além dele, mesmo ao deparar com a morte iminente. E ela ainda não sabia que a vida e a morte de uma pessoa não são determinadas por si mesma, mas depende da predestinação do Criador. Isso não é trágico? Depois de ler essa passagem das palavras de Deus, desatei a chorar. Eu achava que, por ter acreditado em Deus por tantos anos, eu tinha ganhado algumas verdades realidades, mas pouco me dei conta de que eu não tinha entendido nada da soberania de Deus e não sabia como experienciar sua obra. Quando a doença me acometeu, eu não a aceitei de Deus, nem busquei a verdade ou aprendi lições com ela. Em vez disso, eu vivi de acordo com os pontos de vista dos não crentes, achando que a doença era causada por exaustão e que eu precisava me concentrar em cuidar de meu corpo, acreditando que somente se cuidasse de meu corpo eu me recuperaria. Caso contrário, eu acabaria como meu pai e talvez até morresse dessa doença um dia. Para me livrar da doença o mais rápido possível, eu me dispus a experimentar qualquer remédio de que ouvisse falar. Eu temia que a preocupação e a exaustão piorassem minha condição. Por isso, evitei resolver problemas em meu trabalho e passei os recém-chegados que eu deveria apoiar para os outros. Eu carregava um senso de fardo cada vez menor em meu dever. Quando o líder quis me promover para supervisionar o trabalho, recusei esse dever, temendo que a preocupação e a exaustão aumentassem minha pressão arterial e causassem um derrame. Embora acreditasse em Deus, eu não confiava em sua onipotência e soberania, nem tinha a fé de que minha vida estava em suas mãos. Meus pensamentos estavam totalmente concentrados em manter minha saúde, como se a boa saúde das pessoas fosse apenas o resultado de seus próprios esforços e nada tivesse a ver com a soberania de Deus. Eu não tinha me comportado nem um pouco como uma crente. Pensei sobre o que Deus comunica continuamente, ensinando-nos a ver as pessoas e as coisas, tendo suas palavras como base e a verdade como critério. Quanto à minha saúde, que doença eu posso sofrer, quando posso ficar doente e quando posso morrer, Deus predeterminou tudo isso. Se Deus quiser que eu morra, não importa quão bem eu me cuide, não poderei viver. E se Deus quiser que eu viva, mesmo que eu tenha uma doença grave, não morrerei. É igual aquelas pessoas ricas que comem os melhores alimentos dia após dia para manter a saúde, mas não conseguem evitar a morte quando chega a hora. Ao passo que, entre as muitas pessoas comuns que só conseguem sobreviver
comendo refeições simples e econômicas, muitas delas têm uma vida longa. Até os não crentes reconhecem que a vida das pessoas é predeterminada pelo céu. Depois de muitos anos crendo em Deus e comendo e bebendo tantas de suas palavras, eu ainda não tinha nem mesmo esse entendimento básico. Minha fé era totalmente patética. Eu não tinha visto as coisas de acordo com as palavras de Deus, nem tinha buscado a verdade. Eu estava sempre pensando em maneiras de manter minha saúde, sem nenhum lugar para Deus no coração. Que diferença havia entre mim e os não crentes? O fato de Deus permitir que essa doença me acometesse tinha o objetivo de me fazer buscar a verdade e aprender lições com ela, para limpar e mudar as intenções e pontos de vista errados dentro de mim, e para corrigir minha senda errante. Isso era a salvação de Deus para mim. Se eu continuasse sem aprender as lições, mesmo que minha doença diminuísse, eu não ganharia nenhuma verdade, e ela seria uma experiência desperdiçada. Depois de entender a intenção de Deus, não me senti mais tão constrangida por minha doença como antes. Ajustei minha programação regular de descanso e trabalho de forma apropriada, e minha mente começou a se concentrar em meu dever, de modo que, quando estava muito ocupada, eu esquecia que ainda estava doente. Às vezes, eu até esquecia de tomar meus remédios ou medir minha pressão arterial sem sentir desconforto. No fundo, percebi que, independentemente da doença que acomete uma pessoa, ela está nas mãos de Deus e suas preocupações e inquietações são desnecessárias. Essas coisas não apenas não mudam nada, mas também fazem com que a pessoa seja enganada e atormentada por Satanás e viva em maior sofrimento. Mais tarde, uma irmã me lembrou de que, quando enfrentamos uma doença, se não estivermos dispostos a assumir deveres importantes e vivermos em emoções negativas de angústia e preocupação, isso tem a ver com nossas opiniões sobre o que buscar e nossa intenção de obter bênçãos. Com o lembrete da irmã, busquei e refleti a esse respeito. Li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: antes de decidirem desempenhar seu dever, no fundo do coração, os anticristos estão cheios de expectativas em relação às suas perspectivas, a ganhar bênçãos, uma boa destinação e até mesmo uma coroa. E eles têm a maior confiança em alcançar essas coisas. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever com tais intenções e aspirações. Então, será que o desempenho de seus deveres contém a sinceridade, a fé e a lealdade genuínas que Deus exige? A essa altura, ainda não se pode ver sua lealdade e fé genuínas ou sinceridade, pois todos abrigam uma mentalidade totalmente transacional antes de desempenhar seu dever. Todos tomam a decisão de desempenhar seu dever movidos por interesses e também com base na precondição de seus desejos e ambições transbordantes. Qual é a intenção dos anticristos ao desempenhar seu dever?
é fazer um acordo, fazer uma troca. Pode-se dizer que estas são as condições que eles estabelecem para desempenhar o dever. Se eu desempenhar meu dever, preciso obter bênçãos e ter uma boa destinação. Preciso obter todas as bênçãos e os benefícios que Deus disse estarem preparados para a humanidade. Se eu não puder obtê-los, não desempenharei esse dever. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever com tais intenções, ambições e desejos. Parece que eles têm alguma sinceridade e, é claro, para aqueles que são novos crentes e estão apenas começando a desempenhar seu dever, isso também pode ser chamado de entusiasmo. Mas não há fé genuína nem lealdade nisso. Há apenas esse grau de entusiasmo. Isso não pode ser chamado de sinceridade. A julgar por essa atitude que os anticristos têm em relação a desempenhar seu dever, ela é totalmente transacional e repleta de desejos por benefícios, como ganhar bênçãos, entrar no reino dos céus, obter uma coroa e receber recompensas. Portanto, visto de fora, parece que muitos anticristos, antes de serem expulsos, estão desempenhando seu dever e até mesmo renunciaram a mais e sofreram mais do que a média das pessoas. O que eles despendem e o preço que pagam estão no mesmo nível de Paulo, e eles também correm de um lado para o outro tanto quanto Paulo. Isso é algo que todos podem ver. Em termos de seu comportamento e de sua vontade de sofrer e pagar o preço, eles não deveriam não receber nada. No entanto, Deus não considera uma pessoa com base em seu comportamento exterior, mas com base em sua essência, seu caráter, no que ela revela, na natureza e na essência de cada coisa que faz. As palavras de Deus expuseram meu estado exato. Quando comecei a crer em Deus, não importava qual dever a igreja arranjasse para mim. Eu nunca me esquivava dele e, apesar de enfrentar obstáculos de minha família não crente, a perseguição do Partido Comunista e ridicularização e calúnia do mundo, não importava o quão difícil ou terrível fosse, minha determinação de desempenhar meu dever nunca era abalada. Portanto, eu acreditava que Deus certamente se lembraria de todos os meus sacrifícios. Mas a pressão alta revelou completamente meu desejo por bênçãos. Eu achava que, enquanto tivesse boa saúde e pudesse continuar desempenhando meu dever, havia esperança de ser salva. Mas quando desempenhar meu dever exigia que eu sofresse e pagasse um preço, eu temia que isso piorasse minha saúde e que eu morresse sem receber bênçãos. Por isso, tratava meu dever perfunctoriamente, sem nenhuma lealdade real. Isso se devia totalmente ao controle de pensamentos e pontos de vista satânicos, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último, e onde há vida, há esperança. Quando me deparei com uma doença que tinha o potencial de colocar minha vida em risco, eu não estive disposta a sofrer e a me despender, gastando todo o meu tempo me preocupando com meu desfecho e destinação e lidando com meu dever de forma perfunctória e sem um senso de fardo, até mesmo recusando-o às vezes. Eu sempre dizia que desempenhava meu dever para satisfazer a Deus,
Mas agora eu percebi que o desempenho de meu dever era motivado por um desejo de bênçãos. Embora parecesse fazer alguns sacrifícios e dispêndios como se fosse leal a Deus, na realidade eu não tinha sinceridade verdadeira em relação a Ele. Era tudo uma questão de transação e engano. Vi que meu caráter era realmente enganoso e perverso, e que meu sofrimento e dispêndios eram meras tentativas de negociar com Deus. Eu estava trilhando a senda de um anticristo. Pensei em como Deus encarnou para falar e prover verdades abundantes, em como Deus deu tanto por nós sem pedir nada em troca, e em como o amor e a salvação de Deus são sinceros e genuínos. Enquanto eu desempenhava meu dever inteiramente para meu próprio ganho e bênçãos, e até meu modesto dispêndio era uma tentativa de barganhar com Deus. Percebi o quanto eu era egoísta e desprovida de consciência. Eu não podia continuar assim. Eu tinha que me arrepender imediatamente. Não importava se eu recebesse bênçãos ou sofresse infortúnios. Eu tinha que me submeter à soberania e aos arranjos de Deus e desempenhar bem o meu dever. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: todos devem enfrentar a morte nesta vida. Ou seja, a morte é o que todos devem enfrentar no fim da jornada. Mas existem muitos atributos diferentes para a morte. Um deles é que, no momento predestinado por Deus, você completou sua missão, e Deus traça uma linha em sua vida carnal, e sua vida carnal chega ao fim, embora isso não signifique que sua vida acabou. Quando uma pessoa está fora da carne, sua vida acaba. É assim mesmo? A forma como sua vida existe após a morte depende de como você tratou a obra e as palavras de Deus enquanto estava vivo. Isso é muito importante. A forma em que você existe após a morte, ou se existirá ou não, dependerá de sua atitude para com Deus e para com a verdade enquanto estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, quando enfrentar a morte e toda espécie de doenças, se sua atitude para com a verdade for de rebeldia, oposição e de ter aversão pela verdade, então, quando chegar a hora de sua vida carnal acabar, de que forma você existirá após a morte? Certamente, você existirá de alguma outra forma e sua vida certamente não continuará. De outro modo, se, enquanto estiver vivo, quando você tiver consciência na carne, sua atitude para com a verdade e para com Deus for de submissão e lealdade, e você tiver fé verdadeira, então, mesmo que sua vida carnal chegue ao fim, sua vida continuará a existir de uma forma diferente em outro mundo. Essa é uma explicação da morte. Depois de ler as palavras de Deus, meu coração ficou muito mais iluminado. Pelas palavras de Deus, entendi que todos enfrentarão a morte, mas a natureza de cada morte é diferente. Algumas pessoas buscam a verdade e desempenham seus deveres com lealdade, e, mesmo que morram e sua vida termine, isso não significa que não tenham sido salvas.
elas concluíram a missão de sua vida e retornaram a Deus. Isso é viver de outra forma. Também entendi que a salvação não está relacionada à vida ou à morte, mas que depende da atitude da pessoa em relação a Deus e à verdade. A busca da verdade, o foco em lidar com as questões de acordo com as verdades princípios e ter verdadeira submissão e um temor genuíno de Deus são o padrão para a salvação. No entanto, quando confrontada com minha doença, eu me chafurdei nela, incapaz de me submeter à soberania e aos arranjos de Deus, e tratei meu dever com leviandade e até o recusei. Mesmo que eu cuidasse bem da minha carne, sem buscar a verdade e mudar meu caráter, eu ainda assim não poderia ser salva. Eu me preocupava constantemente com minha doença e não queria me preocupar nem me esgotar no desempenho de meu dever. Muito menos queria aceitar comissões importantes. Embora não tenha me preocupado muito, nem pago um preço alto, eu não tinha cumprido as responsabilidades que se esperam de um ser criado, deixando para trás arrependimentos e dívidas irreparáveis. Sempre que pensava nisso, minha consciência se agitava. Foi só naquele momento que realmente percebi que, independentemente da condição física de uma pessoa durante sua vida, somente buscar a verdade e fazer o melhor possível para desempenhar bem o dever dá valor e significado à vida. E que, mesmo quando doente ou cansado, isso é muito melhor do que passar a vida inteira no vazio. Ao perceber isso, ganhei a motivação para desempenhar meu dever e, por dentro, resolvi buscar a verdade e desempenhar meu dever diligentemente. E que, se Deus me desse outra oportunidade, eu não ouviria mais a minha carne. 3 meses depois, o líder arranjou que eu supervisionasse o trabalho evangelístico mais uma vez. Eu sabia que isso era Deus me dando uma oportunidade de me arrepender e que eu não podia continuar me preocupando com minha doença. Então aceitei esse dever. Na prática, ao desempenhar meu dever, enfrentei muitas dificuldades e às vezes me sentia um pouco cansada e ainda me preocupava com a possibilidade de meu corpo não aguentar. Então orei a Deus, confiando minha doença às suas mãos. Independentemente de minha doença piorar, eu não queria mais adiar meu dever. Depois de orar, meu coração não se sentiu mais constrangido. Arranjei meu horário de descanso e trabalho de forma sensata. E quando enfrentava dificuldades no trabalho, discutia soluções com as irmãs com quem cooperava. Praticar dessa forma não foi tão exaustivo quanto eu pensava, e descobri que os fardos que Deus me deu estavam todos dentro da minha capacidade de suportar. Um dia, vi a irmã anfitriã medindo sua pressão arterial. Então medi a minha também e, para minha surpresa, ela estava normal. Agradeci a Deus do fundo do meu coração. Foram as palavras de Deus que corrigiram meus pontos de vista falaciosos sobre o que buscar
e ganhei algum entendimento e experiência da soberania e da preordenação de Deus. Também entendi que crer em Deus não deveria se reduzir a buscar bênçãos e que somente buscando a verdade, submetendo-se aos arranjos e orquestrações de Deus e desempenhando bem o dever de um ser criado, é que a vida pode ser valiosa e significativa. Graças a Deus.